Oi para todos e bem-vindos de volta ao Lost Genre Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Eu Sou o Errado e é do usuário Strawberry Bunny. Minha mãe me acusou de estar interessada no meu padrasto, então eu cortei o contato e agora ela quer conversar por ter me recusado a encontrar minha mãe depois que ela me acusou de estar apaixonada pelo meu padrasto. Inglês não é meu idioma nativo. Tenho 21 anos e sempre tive um bom relacionamento com minha mãe, de 46 anos. Isso não mudou após o divórcio dos meus pais por motivos pessoais, porém tudo mudou quando meu padrasto, de 37 anos, entrou em nossas vidas. Minha mãe sempre foi um pouco excêntrica, mas ela nunca foi prejudicial. Ela sempre fez minha irmã mais velha, de 23 anos, e eu nos sentirmos amados. Mas isso mudou quando ela começou a namorar meu padrasto. Enquanto eu me dava bem com ele e ele respeitava minha privacidade, minha mãe passou a agir diferente. No início eram coisas sutis como: vocês dois passam muito tempo juntos e estão ficando realmente amigáveis. Eu ignorei, principalmente porque não dei muita importância para isso. Meu padrasto e eu só passávamos tempo juntos quando eu visitava minha mãe. Sim, nós brincávamos, mas era inofensivo e nunca inapropriado. Piadas como: parecendo a morte hoje, hein? Nunca ficamos físicos, nunca nos cutucamos ou outros toques brincalhões, pois não me sinto confortável em ser tocado por motivos de personalidade e ele sempre foi respeitoso. Com o tempo, os comentários da minha mãe ficaram mais agressivos. Comecei a me distanciar de ambos para evitar estragar a boa relação que tínhamos, embora eu não soubesse o que estava fazendo de errado. Um dia minha mãe me convidou para tomar café e comer bolo, e durante nossa conversa, ela de repente perguntou se eu tinha sentimentos pelo meu padrasto. Fui pego de surpresa, chocado e muito confuso. Disse a ela que não e perguntei por que ela pensava isso. Ela disse que era porque nós éramos muito próximos para sermos apenas amigos e ela notou o jeito que ele olhava para mim. Eu a tranquilizei dizendo que, embora nos dessemos bem, eu só via nele uma figura paterna e não sentia nada de romântico por ele. Também a lembrei que ela sempre quis que nós nos dessemos bem. Mas então ela ficou brava, me acusando de mentir e insistindo que ela não era cega. A conversa escalou e eu me levantei, dizendo a ela que toda essa situação era ridícula. Saí e ela começou a me mandar mensagens dizendo que não acreditava que sua própria filha a trairia, entre outras coisas dolorosas. Eu não respondi e conversei com minha irmã mais velha sobre isso. Ela me aconselhou a não interagir com nossa mãe por um tempo, dizendo que achava que nossa mãe estava agindo completamente fora do seu caráter. Então eu segui o conselho dela e parei de visitar e conversar com minha mãe. Já se passaram 2 meses sem contato e hoje recebi uma mensagem dela perguntando se poderíamos nos encontrar para conversar sobre o que aconteceu. Estou dividido porque, por um lado, eu realmente não quero encontrá-la depois de tudo o que aconteceu, mas por outro lado, gostaria de resolver as coisas e ouvir o lado dela. Eu sou o errado por não querer encontrá-la? Original pôster, você não é o errado. Sua mãe te acusou de algo terrível e completamente infundado, e depois redobrou a ofensiva atacando você em vez de ouvir a razão. Isso não é apenas doloroso, é prejudicial para o seu relacionamento. Você não fez nada de errado. Ela distorceu as coisas para algo que claramente não são, e isso é problema dela, não seu. Então, você deveria encontrá-la? Você não deve um encontro a ela, mas se quiser ouvir, coloque limites. Deixe claro que se continuar com acusações infundadas, a conversa terminará. Se ainda não conseguir encontrá-la, tudo bem. A decisão é sua. Original pôster. O que acham? Comente abaixo e confira agora os comentários da comunidade. Trailcia diz que a mulher é patética, não a Echo. Talvez ela não devesse namorar se age tão ridiculamente. Ainda não a encontraria. Duvido que ela tenha se curado de sua loucura. Deixe-a sentir as consequências por muito mais tempo do que isso, ou ela provavelmente fará isso novamente. Ela é quem te traiu, não o contrário. Strongstorm 2167 diz: não o Echo, mas se você se encontrar com ela, leve sua irmã com você. Não vá sozinho. Rib 887 de cabeça de quebra-cabeça diz: não o Errul. Eu me pergunto se seu padrasto tinha um olho em você e sua mãe notou e pensou que você retribuiu esses pensamentos, mas é uma acusação pesada para colocar em alguém sem nenhuma evidência. Eu não me encontraria com sua mãe após essa acusação e também poderia ser uma insegurança para ela, casando-se com alguém que é uma década mais jovem do que ela. Puzzle 8887, eu e original pôster, obrigado pela perspectiva. Também considerei essa possibilidade, mas sinceramente meu padrasto nunca me deu motivo para suspeitar de intenções inadequadas. Ele sempre respeitou meus limites e nossas interações foram inofensivas.
Eu sinto que as acusações da minha mãe são mais sobre as inseguranças dela do que qualquer outra coisa, especialmente com a diferença de idade entre eles, como você mencionou. É realmente doloroso que ela tenha feito uma acusação tão pesada sem evidências ou mesmo conversando comigo adequadamente sobre isso. Eu concordo que encontrá-la agora parece uma má ideia, mas uma parte de mim ainda quer resolver as coisas. Eu só não sei se ela está pronta para abordar isso de maneira madura ainda. O infame CUP 7097 afirma que ela se envolveu com um homem mais jovem e não lidou com as inseguranças criadas ao se comparar com a filha mais jovem e atraente. Isso não é culpa sua. Só porque ela tem problemas não significa que ela possa criar problemas para os outros, não o Erru. Bom, a comunidade concorda que o original pôster não é o Waco. Então, vamos passar para a atualização para ver como a história termina. Obrigado por todo o apoio e conselho sobre como lidar com a situação com minha mãe. Eu não esperava que minha postagem alcançasse tanta gente, mas agradeço muito a ajuda. Vocês todos me ajudaram muito e sem vocês eu não saberia o que fazer. Agora, aqui está por a atualização. Após 2 semanas refletindo, resolvi enviar uma mensagem para minha mãe e concordei em encontrá-la em um café, já que não me sentia à vontade de ir à casa dela. Eu estava nervoso, sem saber o que esperar. No café, não nos abraçamos como de costume e minha mãe parecia não dormir há dias. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela imediatamente pediu desculpas e admitiu que estava errada. Isso me pegou completamente de surpresa, pois eu não esperava que ela pedisse desculpas tão rapidamente, mas fiquei aliviado que ela fez isso sem qualquer discussão. Eu perguntei a ela por que ela pensaria algo tão horrível sobre mim, especialmente porque ela me conhece melhor do que isso. No momento em que a confrontei, ela começou a chorar, algo que minha mãe raramente faz, o que me deixou em choque. Eu fiz o meu melhor para acalmá-la. Depois de se acalmar, ela confessou que meu padrasto a traía há 1 ano e só descobriu semanas antes de me acusar. Ela me disse que ele nunca mostrou nenhum sinal típico de traição. Ele nunca agiu de maneira diferente e ainda era tão amoroso como sempre. Ela só descobriu por acaso. Uma manhã, enquanto tomavam café juntos, ela usava o telefone dele para buscar um café próximo, pois planejavam almoçar fora. Naquele momento, ele recebeu uma mensagem de uma mulher perguntando se podiam se encontrar à noite. Desde então, minha mãe passou a vasculhar o telefone dele, tirando capturas de tela e reunindo provas para o divórcio. Apesar de tudo, ela nunca conheceu uma mulher com o nome da parceira do caso, nem eu ou minha irmã. Minha mãe até perguntou a um dos amigos dele se eles conheciam uma mulher com aquele nome, mas eles também não sabiam. Ela me disse que não sabia quem era a outra mulher e estava tentando reunir evidências. Ela queria saber quem era a outra mulher, não para confrontá-la ou perguntar por que ela dormiu com um homem casado, mas para descobrir se ela também estava em um relacionamento ou casada. Se ela estivesse, minha mãe pretendia informar o parceiro dela. Por enquanto, porém, ela escolheu deixar pra lá, pois o processo de divórcio já é estressante o suficiente. Mesmo assim, sua paranoia crescia a cada dia e ela passou a ver sinais inexistentes. Ela estava machucada, sobrecarregada e confusa. Nunca quis me ferir. Pra ser honesto, eu nunca pensei que isso aconteceria. Eu esperava que minha mãe pedisse desculpas e depois tentasse agir como se nada tivesse acontecido. Mas sim, eu sinto pena dela. Passar por algo assim é doloroso. No início, eu estava em choque e depois com raiva. Com raiva do meu padrasto por trair minha mãe, machucá-la e fazê-la sentir que ela não é suficiente. Ser traído sempre dói. Sem hesitação, sentei ao lado dela e a abracei, assegurando-lhe que a perdoei e que estava lá para ela. Perguntei se ela precisava de ajuda e ela disse que avisaria. E eu disse a ela que, se ela precisar de ajuda profissional, estou disposto a pagar pela terapia dela. Sobre meu padrasto, não sei o que se passa na cabeça dele, mas estou muito irritado com ele. Nunca imaginei que ele faria algo assim, especialmente porque ele e minha mãe sempre pareceram tão felizes juntos. Ela sempre disse a minhas irmãs e a mim que não poderia estar mais feliz, mas acho que nunca realmente o conhecemos. Agora que entendo por que ela agiu da maneira que agiu, não vou guardar rancor dela no futuro, sabendo que ela estava sofrendo o tempo todo. Sou grato por ela ter percebido que suas palavras estavam erradas e não tentou apenas agir como se nada tivesse acontecido. Tive medo de não falar mais com ela, mas conseguimos conversar e resolver. Então, por enquanto, as coisas entre minha mãe e eu estão bem novamente e estou fazendo o meu melhor para apoiá-la durante o divórcio.
Minha irmã mais velha está ciente da situação, pois sempre a atualizei após cada encontro com nossa mãe e ela também oferece ajuda. Obrigado por todo o apoio. Bem original pôster é uma coisa boa que sua mãe se recuperou e agora que ela tem seu apoio, ela pode passar pelo divórcio com alguém ao seu lado. Desejo o melhor pra você, original pôster. Obrigado por compartilhar e se cuide. E agora vamos passar para a próxima postagem que também tem uma atualização. Postagem do subreddit Sou Eu o Errado, feita por Lábios Vermelhos Bom Sexo. Sou eu o errado por expulsar meu irmão depois que ele vendeu algo meu sem perguntar? Então eu, mulher de 25 anos, e meu irmão, homem de 28, sempre nos demos bem, mas agora não estamos nos falando e minha família está dizendo que eu exagerei. Basicamente, ele estava ficando comigo por um tempo porque estava entre empregos e precisava de um lugar para ficar. Eu nem estava pedindo para ele pagar aluguel, apenas para ser respeitoso e não tratar meu lugar como um hotel. Spoiler, ele não fez isso. Ele deixava pratos por toda a parte, chegava tarde bêbado, trazia pessoas sem avisar e agia como se a casa fosse dele, não minha. Conversei várias vezes com ele sobre isso, mas nada mudou. Na semana passada, notei que meus AirPods Max estavam faltando. Sempre os deixo na minha mesa. Perguntei se ele os viu e ele respondeu: "Ah, sim, vendi porque precisava de dinheiro rápido." Eu ia te contar, cara, aquilo era meu e eles estavam quase novos. Ele nem agiu como se fosse um grande problema. Falei diretamente que ele tinha 24 horas para juntar suas coisas e sair, sem brincadeira. Ele se foi, mas meus pais acham que fui duro e deveria ter dado mais tempo para ele resolver as coisas. Eu estou louco, ele roubou de mim e vendeu minhas coisas. Eu sou o errado por expulsá-lo imediatamente? Você não está errado, original pôster. Seu irmão roubou de você e minimizou a situação. Isso vai além de uma simples discussão entre irmãos. Você ofereceu hospedagem gratuita e ele retribuiu tratando sua casa como hotel e vendendo suas coisas. Permitir que um homem adulto que te rouba continue morando de graça enquanto resolve seus problemas faz sentido? O fato de ele ter saído sem nem tentar acertar as coisas te diz tudo o que você precisava saber. Ações têm consequências. Expulsá-lo é uma opção. Se seus pais quiserem acolhê-lo, tudo bem, mas não podem te dizer como lidar com sua casa e o que foi roubado. O que vocês acham? Deixem-me saber na seção de comentários e agora vamos conferir os comentários da comunidade. O cabelo no peito de Psyche afirma não ser o Echo. Ele te roubou e, além disso, era um péssimo colega de quarto. Seus pais só estão irritados porque não querem que ele volte para casa. Professional Mess 84 diz que não é o Echo. Alguém na minha família era viciado, o que eu não percebi. Ele ia a muitas festas. Deixei ele ficar comigo, mas ele vendia minhas coisas. Demorei a perceber. Ele também não buscava emprego. Expulsei-o e troquei as fechaduras da casa. Que absurdo. Talvez não seja tão ruim pra você, mas o que mais ele roubou e vendeu? Sim, é roubo, não é pegar coisas. Quiet Hamster 6509 diz: devo contar aos meus pais ou buscar os fundos na justiça, ou vocês vão me pagar pelos aeroportos? Agora tenho que passar por todas as minhas coisas para ver o que mais ele roubou e vendeu. Não quero mais nada com ele. Ele é sua responsabilidade, não da escola. O único comentário do original pôster é que não se trata do dinheiro, mas sim de ele ter me roubado e nem sequer ter pedido desculpas. A resposta mais votada de Lindolil Blue Balls sugere chamar a polícia, mas antes conseguir que ele admita por mensagem que roubou e vendeu os itens. Também vá à casa da sua mãe para conversar com ela. Ao chegar, finja ir ao banheiro, pegue algo valioso dela e saia. Deixe ela saber como é ser roubada. A comunidade concorda que o original pôster não é o e-roll, e também acho que ele deve denunciá-los como roubados e chamar a polícia. Vamos para a atualização e ver como a história termina. Uau! Não esperava que minha postagem fizesse tanto sucesso. Agradeço a todos que comentaram e compartilharam opiniões. Achei que deveria dar a vocês uma atualização, já que as coisas se intensificaram. Depois que expulsei meu irmão, ele foi morar com um amigo. Meus pais continuavam me pressionando, dizendo que eu devia ter dado mais tempo a ele e que família ajuda a família. Mas, surpresa, ele repetiu isso. Enquanto eu estava na casa de um amigo, ele vendeu um dos consoles deles, acho que um PS5 por dinheiro rápido. Mesma situação exata, apenas pegou, vendeu e agiu como se não fosse grande coisa. E adivinha? Eles o expulsaram imediatamente. Meus pais de repente silenciosos, carinha sorrindo de cabeça para baixo.
Não falo com meu irmão desde então, mas agora que meus pais veem que ele só anda roubando, estão recuando rápido. Minha mãe ligou e admitiu que talvez o defendeu rápido demais. Meu pai? Bem, ele ainda está fingindo que nada disso aconteceu. Sim, parece que eu não estava exagerando. Meu irmão é apenas um desastre ambulante. Obrigado pela validação, Reddit. Bem, original poster, acho que seu irmão ou vai apanhar de alguém que ele rouba, ou ficará sem vítimas, ou acabará na cadeia. Isso não é seu problema, seus pais também não. Cuide-se, original poster, e obrigado por compartilhar. E agora vamos terminar este vídeo com uma postagem para levantar o astral. Esta postagem é do subreddit Compliance Malicioso e é do usuário IC Computer Poop. Você quer seu uniforme de volta? Venha e pegue. Trabalhei como porteiro em um hotel. Precisávamos usar camisas brancas e calças pretas. Eles forneciam só um colete preto sem descrição como uniforme. Eu trabalhava lá meio período, mas também tinha outro emprego de meio período nos Correios. Contei sobre o segundo emprego antes da contratação, perguntaram o que eu faria com turnos conflitantes e respondi que trabalharia para quem reservasse meu tempo primeiro. Se os Correios pedissem para eu trabalhar de quarta a sábado na próxima semana e o hotel também solicitasse, eu teria que recusar o hotel por indisponibilidade. Eu também faria naturalmente a mesma coisa se as situações fossem invertidas. Cumpri esse acordo durante todo o tempo em que trabalhei para eles, sem problemas por mais de um ano. Um dia o hotel me avisa que preciso trabalhar no próximo fim de semana. Disse que não podia aceitar o turno, pois já tinha reservado um no meu outro trabalho. Meu chefe do hotel disse que temos um grande contrato, um casamento enorme e uma grande conferência no mesmo fim de semana, então precisamos de todos apostos. Lembrei-lhes mais uma vez que não podia aceitar o turno se ele entrasse em conflito com um que eu já havia reservado. O chefe ficou bem irritado e insistiu, dizendo que precisamos poder contar com você, B.S. Spill. Eu lembrei que eles podiam contar comigo fazendo exatamente o que prometi na minha entrevista e que eles puderam contar comigo por mais de um ano. Também apontei que não é razoável exigir que eu trabalhe em um turno que não concordei em trabalhar. O chefe continuava irritado e desligou o telefone. Eles não me demitiram, mas no próximo mês eu não pude deixar de notar que nunca recebi ofertas de turno. Ficou claro que eu estava sendo demitido, mas sem ser avisado disso diretamente. Eu liguei várias vezes e perguntei se havia algum turno, mas sempre me disseram que não temos nada para você neste momento em um tom frio. Conversei com meus amigos que trabalhavam no hotel e todos disseram que os negócios estavam normais e eles não viam motivo para eu não estar sendo oferecido turnos. Sem problemas, eu apenas peguei mais turnos no correio e eles pagavam quase o dobro, então legal para mim. Algumas semanas depois, meu supervisor do hotel ligou pedindo meu colete de uniforme de volta. Perguntei por quê, já que não fui demitido e até onde sei, ainda trabalhava lá. Meu chefe apenas continuou desviando da minha pergunta e se recusou a responder e a admitir que eu havia sido demitido. Ele só repetiu que precisamos do uniforme e que eu deveria devolvê-lo. Eu concordei. Ele começa a dizer que posso deixá-lo a qualquer momento, mas o interrompi e disse que não vou. Ele parou por um momento, desconcertado, e disse: "Mas você tem que fazer isso, faz parte do seu contrato de trabalho." Sim, eu sei, eu respondi. Eu li o contrato, ele apenas afirma que eu tenho que devolver o uniforme quando solicitado. Não diz que eu tenho que entregá-lo a você, então eu não vou. Pode enviar alguém para buscá-lo em um horário conveniente para mim. O hotel era em outra cidade, a cerca de 30 a 45 minutos de carro da minha casa. Meu ex-chefe tentou me intimidar, mas é engraçado como perder a capacidade de me negar trabalho mudou nosso equilíbrio de poder. Ele gaguejou e balbuciou enquanto tentava encontrar alguma maneira de me provocar ou coagir a levar o colete até ele, mas finalmente desistiu. Ele disse que enviaria alguém em algum momento, então esteja preparado para quando isso acontecer. Disse a ele que não, que deveria me procurar para pré-agendar um horário conveniente. Falei que verificaria minha agenda e ele poderia ligar em alguns dias para combinarmos. Mesquinho, eu sei, mas ouvir a exasperação e o aborrecimento na voz dele foi muito prazeroso. Ele nunca enviou alguém para pegar o colete, então acabei usando-o como parte de uma fantasia de Halloween. Roteiro zumbi de hotel. Bem, Op, eu não tenho nada a dizer, exceto excelente. Muito obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por tirar um tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou a este ponto do vídeo, presumo que você goste dessas histórias que estou lendo. Então aqui estão mais algumas que você pode gostar. E se você não tem tempo para assistir outra história agora, guarde para mais tarde. E também, não se esqueça de apertar o botão de inscrever-se.